Olá, bom dia. E o tema de hoje é o caso da Argentina. E a nossa aula está começando. Entre 1930 e 1976, ocorreram na Argentina 6 golpes de Estado, comandados por militares, o que comprova a presença constante deles na política do país. No início da década de 1970, a Argentina vivia em um clima de intensa instabilidade e radicalização política, e boa parte do povo pedia a volta ao poder do ex-presidente Juan Domingo Perón. E foi o que aconteceu. Em 1973, Perón, então exilado na Espanha, voltou à Argentina e foi eleito presidente. Então, pessoal, eu vou recapitular aqui que o ex-presidente Juan Domingo Perón, ele estava exilado lá na Espanha. E uma boa parte do povo da Argentina, uma boa parte do povo argentino pedia a volta ao poder do ex-presidente Juan Domingo Perón. Ou seja, uma boa parte do povo argentino queria que Perón voltasse ao poder. E aí foi o que aconteceu, né? Juan Domingo Perón estava exilado lá na Espanha e ele voltou à Argentina e foi eleito presidente, tá? Isso foi em 1973. Em 1973, Perón, então exilado na Espanha, voltou à Argentina e foi eleito presidente. O governo de Perón foi breve, pois ele faleceu em julho de 1974, sendo substituído pela vice Isabelita, 1974 a 1976, sua terceira esposa. No entanto, durante esses 3 anos, a luta política se intensificou e o governo peronista fez uso de sequestro, tortura e fuzilamento para reprimir seus adversários políticos. Aqui no texto fala que o governo de Perón foi breve, porque Perón ele faleceu em julho de 1974 e ele foi substituído pela vice Isabelita, 1974 a 1976. Sua terceira esposa, ou seja, Perón teve 3 esposas enquanto estava vivo. Em vida, Perón teve 3 esposas. A primeira esposa de Perón foi Aurélia Tizon. A segunda, Eva Duarte. E a terceira, Isabel Martínez Cartas. Aqui fala que Perón ele morreu, né, em julho de 1974. Ou seja, qual foi a causa da morte? Perón teve uma parada cardíaca, resultado do agravamento da doença arterial coronariana, que ele sofria há vários anos. Maria Estela Martínez de Perón, sua esposa e vice-presidente, anunciou a morte para a Argentina, dizendo, abre aspas, com muita dor, devo transmitir ao povo o falecimento de um verdadeiro apóstolo da paz e da não violência, fecha aspas. Seu corpo foi velado na capela da Quinta de Olivos, vestido com uniforme militar. Ele estava, vestido com uniforme militar e foi velado na capela da Quinta de Olivos. Mais detalhes de como foi o funeral de Juan Domingo Perón, acesse o Google
e pesquise a Wikipédia de Juan Domingo Perón. Lá você vai ter mais detalhes de como foi o funeral dele, tá? Apesar disso, o peronismo não se manteve no poder. O país, ou seja, a Argentina, vivia uma crise social e econômica, o que facilitou o caminho para um golpe de Estado. Em 24 de março de 1976, militares das Três Armas, liderados pelo general Jorge Rafael Videla, 1925 a 2013, tomaram o poder e instalaram uma cruel ditadura que permaneceu no poder até 1983 e eliminou cerca de 30 mil opositores, segundo as organizações de direitos humanos. Então, a Argentina vivia uma crise social e econômica. Isso facilitou, o que facilitou o caminho para um golpe de Estado em 24 de março de 1976. Militares das Três Armas, liderados pelo ditador general Jorge Rafael Videla, eles tomaram o poder e instalaram na ditadura, eles instalaram a ditadura na Argentina, e que permaneceu, essa cruel ditadura que os militares das Três Armas, pelo ditador, liderados pelo general ditador Jorge Rafael Videla, essa cruel ditadura durou na Argentina até 1983. Então, quem foi que instalou a ditadura na Argentina? Os militares das Três Armas e o ditador general Jorge Rafael Videla. 30 mil pessoas que eram contra a ditadura na Argentina foram eliminadas, tá? Segundo as organizações de direitos humanos. O ditador e seu grupo justificaram o golpe com o mesmo argumento usado pelos chilenos: combater o inimigo interno, os, abre aspas, subversivos, fecha aspas. Libertar a sociedade da desordem e do comunismo e conduzir o país ao destino de grande nação. Então, os militares das Três Armas e o ditador general Jorge Rafael Videla, eles justificaram o golpe. E qual foi a justificativa que eles deram? Eles justificaram o golpe dizendo, ou seja, os militares das Três Armas e o ditador general Jorge Rafael Videla, eles justificaram o golpe como se fosse uma coisa que tinha que acontecer, que era necessário. Para eles, o único meio de libertar a sociedade da desordem e do comunismo e conduzir o país, conduzir a Argentina ao destino de grande nação, é através do golpe. Esse era o ponto de vista, o que eles acreditavam, É importante informar que o golpe de 1976 teve apoio de boa parte da sociedade civil, da grande imprensa e do alto clero. No campo da política, o governo de Videla, instalou um estado terrorista que perseguiu e prendeu opositores, dentre eles são estudantes, trabalhadores, militares legalistas, políticos e religiosos pacifistas, etc. E depois os eliminou em centros especializados em tortura e ou campos clandestinos de extermínio. A tortura e o desaparecimento de pessoas passou a ser um fato corriqueiro e o medo cresceu na Argentina.
A seguir, você vai ver na imagem 2 militares leem satisfeitos um jornal que noticia o golpe de Estado, liderado pelo general Rafael Videla. Praça de Maio, Buenos Aires, Argentina. Essa foto está em preto e branco e é de 1976. Observem a imagem. No jornal que esses 2 militares estão lendo, está escrito. Olha o que está escrito no jornal que esses 2 militares estão lendo. Governo militar, las fuerzas armadas, assumido, oi. Exercício del poder. Governo militar, las fuerzas armadas assumido hoy exercício del poder. Agora traduzindo para o português dessa notícia que os 2 militares estão lendo no jornal, olha, em português, traduzindo é: governo militar, as forças armadas, assumiu hoje o exercício do poder. E aí mostra, né? Os 2 militares estão contentes, felizes por terem implantado a ditadura. Pelo golpe de Estado. Eles estão felizes. Mas o povo da Argentina não. Quando diz assumiu hoje, quer dizer que foi no dia, né? Foi assumido hoje, ou seja, foi assumido a ditadura, né? Ou seja, o governo militar, as Forças Armadas assumiram no dia 24 de março de 1976 o exercício do poder, ok? Pessoal, golpe de Estado é derrubar ilegalmente um governo constitucionalmente legítimo por uma facção política, militares ou um ditador. Ditadura é quando o poder está concentrado nas mãos dos militares, forças armadas. Falta de eleições transparentes, de liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. Intensa estabilidade, que é... Eu estou falando o significado dessas palavras porque essas palavras estavam no texto e eu estou dizendo agora o que significa. Intensa estabilidade, que foi golpe de Estado, foi o que aconteceu lá na Argentina. Ditadura foi o que aconteceu na Argentina e eu estou falando para vocês o que significa. Intensa estabilidade foi uma coisa que aconteceu lá na Argentina na época. E também a radicalização política foi uma coisa que aconteceu na Argentina. Tá? Intensa estabilidade, ou seja, o povo da Argentina se sentia inseguro, falta de tranquilidade, falta de paz, desprovido de certeza no trabalho, na empresa. E a radicalização política que aconteceu na Argentina é a atitude intransigente, intolerante, quem é muito rígido na política. Tá, pessoal? Então é isso. Acabou a nossa aula, bom final de semana e até segunda. Tchau, pessoal, até segunda-feira.